E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. E é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Tá aí na tela, ó. Vocês lembram disso aqui, ó? Fraude no INSS começa a feder no governo. Ó, olha só, gente. Olha o Farol Brasil Paralelo mostrando que é Farol Brasil Paralelo, ou seja, é um canal hoje que se presta a fazer linha auxiliar para o bolsonarismo. O Farol Brasil Paralelo hoje é um canal que trabalha com um objetivo nítido, o objetivo claríssimo, não enxerga quem não quer, de ajudar o bolsonarismo a voltar para o governo, tá? Trabalha com este objetivo, isso aqui já está muito claro. E vamos reagir a esse corte aqui do Leandro Forte e da Thalita, o que? Thalita... Caramba, tá difícil. Galuzzi. Eu não sei se... Thalita, pronto. Leandro Fortes e Thalita. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. Fraude no INSS começa a feder no governo. Vamos lá. Então, para tudo, gente. Presta atenção rapidamente para eu terminar aqui, fazer o editorial, lembrando para vocês o que está acontecendo. Lembra para mim o que está acontecendo, Leandro? Quando surgiu, né, quando se descobriu a fraude do INSS, tinha atingido 9 milhões de pensionistas e aposentados, se descobriu o seguinte, que várias entidades sindicais, elas faziam retiradas, né, consignadas das contas dos aposentados sem que eles soubessem. Volumes e volumes, acho que na época... Eu me lembro qual o valor, gente? Acho que eram 19 bilhões de reais que foram roubados dessas pessoas sem que elas soubessem desses descontos. Isso começou no final do governo Temer, se consolidou como prática, inclusive com normativas específicas dentro do governo Bolsonaro, e por 2 anos do governo Lula, e justamente nesses 2 anos, o volume desses descontos quadriplicou em relação aos anos anteriores. Então, assim, a força da fraude, o poder da fraude, assim, a maior quantidade, o volume de dinheiro roubado foram nos 2 anos do primeiro Lula. Nos 2 primeiros Olha anos isso, gente. Vocês estão ouvindo essa canalice? Ou seja, vamos ver se a gente consegue entender a lógica do Leandro Fracos. Ex-Leandro Forte, agora é Leandro Fracos, né? Vamos lá. Bom, segundo o Leandro Fracos, jornalista que deveria rasgar seu diploma, mas enfim, mas vamos lá. Então, a fraude do INSS, até aqui ele até falou a verdade, até entrar no governo Lula, ele falou a verdade. Realmente, a fraude começa no governo Temer, ele tem razão. A fraude se consolida no governo Bolsonaro e agora vem à tona no governo Lula. Então, vamos tentar entender a lógica do que o Leandro Fracos quer montar aqui. Agora que eu vi ali, Thalita Soteiro. Então, quer dizer que uma fraude que começa no governo Temer, passa por todo o governo de Jair Bolsonaro, é descoberta no governo Lula, aí o maior volume é no governo Lula, porque quadriplicou. Meu amigo, preste atenção numa coisa, Leandro Fracos. Eu queria lembrar para o Leandro Fracos que antes do PT governar esse país, a PF, a Polícia Federal, ela só prendia ladrão de galinha nesse país. A Polícia Federal não prendia político. Político podia roubar à vontade, podia cometer fraude à vontade, nada acontecia. Foi a partir de 2003, com o Lula e com o PT, que a Polícia Federal passou a ter ampla autonomia para prender qualquer um, doa quem doer, inclusive do PT. Olha que coisa, né? Inclusive o Lula chegou a declarar que se o filho dele tivesse envolvido nisso, que seja investigado. Que seja investigado. Aí, esse canal de incel, chamado Farol Brasil Paralelo, que é um portal de notícia para incel ficar vendo, aí o que ele está vendendo aqui até agora? Então, a força da fraude do INSS está no governo Lula. Engraçado. Quer dizer que a força da fraude está justamente onde ela foi desmontada? Porque vamos lembrar aqui, ela não foi desmontada no governo Temer,
ela não foi desmontada no governo Bolsonaro, muito pelo contrário, ó. Boca de siri, né? Governo Temer, ó. Governo Bolsonaro, ó. Boca de siri. No governo Lula, consegue desmontar o esquema, descobrir, e aí a força da fraude está no governo Lula. Então, olha, gente, o perigo desse canal de incel, o perigo do objetivo que eles querem concluir, que é colocar o bolsonarismo no poder de novo. Será que vocês não entendem, Adriano? Isso não é projeto, isso é coincidência, ele está só criticando. Não, isso não é crítica, gente. Isso é desonestidade, isso é canalice. Isso é canalice. O Leandro Fracos sabe muito bem que é no governo Lula que a PF tem mais autonomia para trabalhar e para descobrir. Engraçado, por que a PF não descobre nada no governo Temer e Bolsonaro? Hein? Engraçado isso. Porque não tem autonomia. Quando a PF ia chegando perto dos filhos do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fazia? Trocava delegado, trocava diretor, trocava quem precisasse trocar para a PF não chegar em nenhum dos filhos dele. Com o Lula não tem isso. Se chegar no meu filho, investigue, por favor. Então, assim, cuidado, gente. Você, incel, que fica acreditando, seguindo esse canal aqui, ó, Farol Brasil Paralelo. Isso aqui é nível de Brasil Paralelo. Só que tem uma diferença. O Brasil Paralelo ele é menos nocivo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil Paralelo não engana ninguém. Eles não enganam ninguém. Não, Adriano, como assim não engana? Não, não engana. Todo mundo sabe qual é a linha deles, o que eles querem para o Brasil. Todo mundo sabe o que é aquilo ali, tá? Agora, esses daqui, não. Esses canalhas aqui, esses canalhas, eles se vendem como canal de esquerda. Se vendem como um trabalho de esquerda, se vendem como alguém que está construindo revolução. Quando, na verdade, tudo que eles querem, aliás, querem não, tudo que eles trabalham para acontecer é que o bolsonarismo volte ao governo, que o bolsonarismo volte ao poder. E está começando a intensificar esse trabalho agora, conforme a gente avança para dezembro adentro, e vamos entrar em janeiro já de 26, eles intensificam o trabalho de fake news e o trabalho de mentiras e de narrativas, de factoides, de canalices contra o governo Lula. E isso está ficando muitíssimo claro, né? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aí o jornalista Leandro Fracos, ex-Leandro Fortes. Quando o ministro da Previdência era o senhor Carlos Lupe, do PDT, que tem uma péssima fama. Uma péssima fama. É uma figura que jamais deveria ter sido levada ao governo, mas aquela história, para montar a correlação de forças, para ter o PDT do lado, né, para levar o PDT, botaram o Carlos Lupe, que é o presidente do partido do PDT, para ser ministro da Previdência, naqueles velhos esquemas nacionais de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Está travando, mas não é aqui. E aí se descobriu, assim, o escândalo foi descoberto, a Polícia Federal investigou, e na mesma hora o Lula fez o que você fez, demitiu o Carlos Lupe, né? A Polícia Federal entrou rasgando e tal, mas aí começou. Qual o problema de toda a merda? Quanto mais você mexe nela, mais ela fede. Tava ali aquela merda parada, sabe? Já virando esterco. Isso aí é um ditado verdadeiro, porque quanto mais eu reajo a esse canal, mais fede. De fato, o Leandro Fracos tem razão. A merda, ela tem esse problema, né? Quanto mais tu mexe, mais fede. Então, esse trabalho, gente, que eu me propus a fazer aqui no canal Reflexões Contemporâneas, é um trabalho sujo. É um trabalho tipo de limpeza de esgoto mesmo, é de mexer com merda. E quanto eu mais mexo nesse canal, mais fede. Aqui eu tô lidando com bosta. Eu mereci insalubridade aqui, entendeu? Eu mereci insalubridade aqui. Então, o mínimo que você que está me vendo aí para ajudar meu trabalho, se você não puder contribuir financeiramente, pelo menos deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, para que o canal comece a atingir mais pessoas e o trabalho, de fato, comece a surtir mais efeito, a ter mais alcance, né? Vamos lá. E aí a PF veio e mexeu. Quando começou a mexer, começou a feder. Aí o primeiro mau cheiro... Está fedendo muito mesmo. Foi por conta do senhor José Ferreira da Silva, também conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. Né? Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Há menos de 2 anos. A fraude começou no Temer. Que foi
localizada, detectada como uma das O entidades. Frei Chico tem 2 anos, gente, que assumiu a vice-presidência desse sindicato. Lembrando que a fraude do INSS começa no Temer, passa por todo o governo Bolsonaro e é desmontada agora no governo Lula, né? Olha a lógica canalha que ele está tentando vender para o público de incel, né? Público do estilo missão, MBL, né? Muito favorecidas por esses descontos ilegais, clandestinos e criminosos na conta de aposentados e pensionistas, o tal do Sindinap. E o Frei Chico é vice-presidente desse sindicato. Há quanto tempo, canalha? O que tem Desonesto. Até agora não fala para o seu público em céu há quanto tempo? O Frei Chico e a fraude. Mas é aquela coisa, mas o sindicato do qual ele é vice-presidente atuou bravamente nessa fraude, tá? Tá lá. Aí o seguinte, notem, gente, na CPI, a desonestidade do sujeito, que mostra claramente que esse canal, essa bosta, está seguindo um projeto. O cara não falou, o jornalista de bosta, quando você dá uma informação, eu que não sou jornalista de formação, minha formação na área do serviço social, mas hoje eu estou como jornalista lá na Folha em Foco, quando eu venho com uma informação, eu trago toda a informação, eu não omito nada do meu público. Mas você parece que esqueceu como se faz jornalismo, não falou sequer há quanto tempo, o Frei Chico é vice-presidente do sindicato, não falou de nada sobre o contexto dessa coisa toda, deixou solta para o público, por quê? Porque isso é pauta. Isso é pauta editorial desse canal, gente. Deixa solto para os incels sair espalhando por aí que, de fato, o governo Lula tem alguma coisa a ver com isso. Essa fraude do INSS, né? Na CPMI do INSS, se tentou, de toda maneira, convocar o Frei Chico para ele falar. Só que aí foi feito um acordo político, né, entre os governistas e a oposição para evitar desgastes, e ele ficou fora do foco, da luz da CPMI do INSS. Mas isso não exclui a condição dele como vice-presidente do Sindinap, né? Então, esse foi o primeiro problema que começou a feder. Aí agora... Está fedendo ainda. Naquela mesma época, claro, foi demitido o presidente do INSS por ligação com a fraude. Saiu Carlos Lupe e caiu o presidente do INSS. Né? A poeira baixou, começou a CPI do INSS e as investigações da Polícia Federal continuaram, porque é dinheiro demais e gente demais envolvida. Agora, houve uma delação, um depoimento feito há 15 dias de um cara que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele disse o seguinte, que o filho do Lula, Fábio Lula, o Lulinha... Jornalista de bosta, vai apurar o nome do cara, porra. Ele tinha recebido ele recebia uma mesada de R$300 mil. Uma mesada. Do esquema... O cara que você esqueceu o nome, todo mundo sabe quem é, né? Tá, me lembra o nome do careca do INSS, que eu esqueço sempre? Não, é careca do INSS, Leandro. Não, gente, não precisa lembrar porra nenhuma, não. O nome do cara é careca do INSS e pronto, vai ficar assim, tá? Jornalismo estilo Farol Brasil Paralelo. Esse é o jornalismo desse canal. Então é isso, o nome do cara é Farol... O nome do cara é careca do INSS e aqui entra o carimbo, tá aí na tela para vocês, o selo de controle de qualidade do Farol Brasil Paralelo. Né? Mas vamos lá. O tal do careca do INSS, ele pagaria uma mensalidade, né, uma mesada de R$300 mil por Lula. Não foi provado, o cara depois, mas não apresentou. Como é que é uma mesada? Sabia que era assim que acontecia. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. 5 e 7. Deixa eu voltar alguns segundos aqui para ver como é que é. Né, uma mesada de R$300 mil por Lula. Não foi provado. Peraí. Do chamado careca do INSS. Tá? Me lembra o nome do careca do INSS, que eu esqueço sempre? Então é o seguinte, o cara que comandava fraudes, que fazia intermediação da fraude, o tal do careca do INSS, ele pagaria uma mensalidade, né, uma mesada de R$300 mil por Lula. Não foi provado, o cara depois, mas não apresentou provas. Ele disse que sabia que era assim que acontecia. Sabe o que eu acho engraçado? Vocês, incels,
público desse canal de bosta aí, público desse canal de fake news aí, qualquer coisinha que a gente fala aqui, cadê prova? Cadê prova? Inclusive gente do lado de cá. Cadê prova? Cadê prova? Olha o que esse canalha está dizendo aí. Ele está dizendo que o careca do INSS iria pagar 300 mil de mesada, de mensalidade para o Lula e não foi aprovado. Cadê a prova? E está apresentando alguma prova aí? Cambada de hipócrita. Tá? Cambada de purista, hipócrita, incels. Cadê a prova do Leandro Fortes aí, do que ele está falando? Cadê? Hipócrita aqui eu não quero não, saiam, tá? Vamos continuar ouvindo o Leandro Fortes. Seguraram a onda, quieta, a Polícia Federal continuou investigando. Aí chegaram hoje, né? Hoje teve uma operação da Polícia Federal que foi para Antônio Carlos Camilo Antunes, isso. Ele e o filho dele, que também é outro Camilo, que eu esqueci o nome, então, ele e o filho... ninguém ele sabe o nome, ele esqueceu o nome de todo mundo. Hoje, numa operação da Polícia Jornalismo Federal, Farol Brasil Paralelo. se chegou ao nome da herdeira, que ela é uma socialite, chamada Roberta Luxinger. Roberta Moreira Luxinger, que é herdeira do Banco Credit Suisse, tal, tem muito dinheiro, tal, é lulista de primeira hora. Em 2017, quando o Lula estava sendo investigado pela Lava Jato, ela se propôs a dar acho que era na época R$500 mil para ajudar o Lula na defesa dele e tal. Ela sempre foi se diz socialista, foi candidata a deputada estadual pelo PT e apareceu hoje nessa operação da Polícia Federal recebendo R$1,5 milhão do careca do INSS, do Antônio Carlos Camilo Antunes. Esse dinheiro, segundo a investigação da Polícia Federal, foi repassado para o Lulinha. Né? Foi repassado para o Lulinha como uma estratégia de relacionamento ou coisa que o valha, tá bom? Engraçado, então, segundo investigações da Polícia Federal, não estou vendo nada na tela, além de, até agora, a palavra do Leandro Fracos, né? Palavra do jornalista Leandro Fracos, ex-Leandro Fortes. Até agora, tá só no gogó. E não estou vendo em céu nenhum pedir uma prova do que ele está fazendo. Merece um processo, meu querido. Mas vamos lá. Junta aquele depoimento que o Lulinha recebia R$300 mil, e mais esse R$1,5 milhão que está apontado pela Polícia Federal como um repasse do careca do INSS, chefe da quadrilha, para o filho do Lula, isso é uma tragédia para o Lula. Tanto que ele não negou. O Lula disse hoje na coletiva que ele deu à imprensa: se o meu filho tiver envolvido, ele será investigado. Foi uma maneira muito amena de tratar o assunto. Maneira muito amena, e ele vai fazer o quê, meu querido? Se o filho dele tiver, foi exatamente o que ele falou. Olha, gente, se o meu filho tiver envolvido nisso, que seja investigado. Ora, tu queria que ele falasse o quê, Leandro Fracos? Se o cara... Gente, olha só. Se de fato o filho do Lula tiver envolvido nessa questão da fraude do INSS, o próprio Lula falou que investigue. Se realmente ele tiver metido com isso, provavelmente vai ser processado, vai ser preso, vai ser julgado, vai passar pelo devido processo legal, vai ter o direito amplo de defesa e vai ser condenado se ele for culpado e vai ser absolvido se for inocente, ponto. O que o Lula tem a ver com isso? Agora o Farol Brasil Paralelo fica fica aí jogando no ar, solto, as coisas, para os incels sair espalhando aí pelo Brasil, nessas redes, que o Lula tem alguma coisa a ver com a fraude do INSS. É isso que eles estão vendendo aqui. Entendeu? Mas vamos lá. Já está sendo investigado. Não há mais como não continuar a investigação sobre o filho do Lula. Não significa que o Lula tenha culpa. Inclusive, já ia me esquecendo de algo muito importante. Inclusive, olha que diferença do Lula para o Bolsonaro, né? Quando a PF ia chegando próximo ao filho do Bolsonaro, o que ele fazia? Trocava diretores, trocava delegados, fazia o que fosse preciso para não deixar a PF chegar no filho dele, em algum dos filhos dele. Olha a diferença do Lula. Não, aqui não. Investiga. Vocês acham que eles estão envolvidos? Investiga aí. Se for,
Pronto, olha a diferença de postura, né? Na verdade, isso aí seria um ponto a favor do Lula e não contra. E não contra. Pô, o que ele pode fazer? Quer dizer que é igual aquela questão que o Arthur Duval, mamãe falei, falou sobre a mega operação no Rio, que a culpa dos filhos bandidos é das mães. Engraçado, então quer dizer que se o filho do Lula, eu não sei, eu espero que não esteja, mas se ele, vamos aqui conjecturar, entrar no jogo do Leandro Fracos, e vamos supor que o Lulinha esteja realmente envolvido na fraude do INSS. Meu amigo, o que o pai dele tem a ver com isso? Isso é uma escolha dele, ele é um adulto. Se ele escolher o caminho da corrupção, se for verdade que ele está envolvido, ele vai pagar por isso. Ponto. Ponto. Não tem mais o que dizer. Ele é responsável pelas coisas que o filho faz. Às vezes, as costas do pai. Aproveita que o pai é autoridade e tal e vai fazer negócio em nome do pai. Aconteceu várias vezes, acontece e nunca vai deixar de acontecer. Nem sempre o pai está sabendo, a autoridade está sabendo. Que bom que você, pelo menos, isso reconhece, né? Dá o benefício da dúvida para o Lula nesse sentido. Mas convenhamos, tem um irmão envolvido. O Lula também nunca não sabia do envolvimento do irmão. O irmão disse que não se envolveu com nada. Claro, mas é claro. Não soube de nada. Primeiro, não se sabe nada se Frei Chico está envolvido ou não, tá? Já começa a mentir. Ô jornalista, volta para a faculdade para estudar mais um pouquinho. Está se investigando ainda, tá bom? Você não pode dizer se alguém fez algo ou não, se está em investigação. Já começa por aí. Não se sabe se ele está envolvido ou não. E se tiver, vai pagar. Agora, engraçado, o Leandro Forte quer o quê? Quer dizer que o irmão do Lula, vamos supor que ele também esteja envolvido. O cara é vice-presidente do Sindinap há 2 anos só. A fraude começou no Temer. Mas ele já está fazendo essa ligação. Mas tudo bem, vamos lá. Meu amigo, se tiver envolvido, ele vai chegar, Lula, porra, tô envolvido lá na fraude do INSS, hein? Tu acha que ele vai chegar e vai falar pro Lula que ele tá envolvido? Por acaso, algum filho de pai, por exemplo, o filho é bandido, vai chegar pros pais, os pais ficam sabendo, geralmente é pela boca dos outros. Não o filho que chega, ih, pai, mãe, eu tô aqui na bandidagem mesmo. Claro que não. Pelo amor de Deus, sai de Nárnia, Leandro Fracos. Vem pra realidade. Se o filho do Lula e o irmão dele estiverem envolvidos nisso, eles vão pagar. Pronto. O que não pode é o Lula estar envolvido, porque o Lula é o maior estadista que esse país já viu. O Lula já foi acusado falsamente lá na Lava Jato, foi inocentado e está aí. É ele que não pode estar envolvido. Agora, se algum familiar dele tiver, paciência, vai ser julgado e vai ser condenado. É simples assim. Ué. Agora o Lulinha. A Roberta Luxinger, que é, né, assim, apoiadora antiga do Lula. Então, e houve hoje a prisão do secretário executivo da Ministério da Previdência, que é do PDT, e o Everson Rocha. Ele não muda essa porra desse layout dele, eu vou mudar o meu aqui. A Polícia Federal pediu a prisão dele, tá? Quem não deixou prender foi o Alexandre de Moraes. Pediu a prisão dele, mas ele não foi preso, mas fizeram mandado de busca e apreensão, e o cara foi. Tá sob investigação total. E esse cara é o vice-líder do governo no Senado Federal. E daí? O líder é o Rodolfo. Mas e daí, gente? Mais um. Se tiver envolvido, vai pagar. Qual o problema? Assim como políticos de outros partidos que se envolvem em esquemas de corrupção pagam, tem que pagar também, qualquer um, seja do PT, seja de qualquer outro partido. Agora, a canalice é você querer ficar ligando isso ao governo e ao Lula, conforme você está fazendo neste vídeo aí. Na verdade, foi uma live, isso aqui é um corte, tá? Do canal de corte deles lá. Mas, enfim, a canalice está aí. É de você ficar jogando solto para o público, deixando ali subentendido que há uma ligação com o governo em si e com o Lula em si. Aí é que é a canalice. Porque se você só passasse a notícia, estava tudo bem. Ó, gente, a polícia está investigando o filho do Lula, o irmão do Lula, o tio do Lula, o papagaio do Lula, tudo faz. É só passar a notícia. Agora, narrativas canalhas do jeito que você está fazendo, aí não dá, meu querido. Aí depois vai dizer que não é linha auxiliar da extrema-direita.
para cima de mim, depois vai dizer que não é linha auxiliar, depois vai dizer que não é aceleracionista, que quer, de fato, que o bolsonarismo volte ao governo? Palé, para cima de mim não, né? Rodolfo Rodrigues, não. Rodolfo. Randolph. Lá, Meu Rodolfo, Deus. Rodolfo. Tá difícil. Randolph. Né, que é do PT do Amapá, e o vice é ele, do PDT. A menina teve que subir para auxiliar ele. Caraca, mano. Essa história tá encapsulando o governo, encapsulando o Lula. E essas coisas, quando começam, elas normalmente têm um crescimento exponencial. E vocês ajudam, evidente. Claro. Governo, quem é que deu dinheiro para o Roberto Lucena? Quem deu dinheiro para o Roberto Lucena deu para o Lulinha. Lulinha recebeu esse dinheiro aonde? Como é que foi pago? Está em que conta? Quem é que ajudou ele a receber esse dinheiro? Quer ver? Que eu também sei ser canalha. Olha só, eu vou fazer aqui igual o Leandro Fracos. É para ser canalha? Vamos ser canalha? Leandro Forte. Ex-Leandro Forte, aliás, Leandro Forte. Quem é que paga o teu salário aí? Como é que um canal de YouTube normal vira um canal de notícias, um portal de notícias, com jornalistas? Quem paga o salário de vocês? Quem financia esse canal, Leandro Fraco? Vou jogar no ar também. E vou deixar solto para o meu público. Vocês vão me chamar de canalha, não vão? Mas é uma boa pergunta. Quem é que paga o teu salário aí, Leandro Fraco? É o Jones Manuel só com a AdSense do YouTube? Eu tenho 2 canais monetizados, eu sei muito bem o que é o AdSense do YouTube, hein? AdSense do YouTube, a média de visualizações que esse canal tem aí não paga nem o teu salário, quanto mais o teu e o do Mauro Lopes, né? Quem é que tá pagando o salário de vocês aí? Quem é que tá financiando essa estrutura aí? Conta pra gente também. Eu sei ser canalha também, tá vendo aí? Investigado, né? Estão investigando ainda mais. Aí prenderam o secretário executivo da Previdência. Esse cara recebeu dinheiro, botou dinheiro da onde? Quem deu, quem pagou? Chegaram no vice-líder do governo no Senado, tá? Né? Foi pedida a prisão dele. Então, não tem como a militância resolver isso se fingindo de morte. Sinto muito, ou então invito aqui para me atacar ou atacar o ICL. Não tem como resolver dessa forma. Não tem como. Não dá certo. O melhor do mundo, quer dizer, não existe detergente melhor do que a luz do sol. É botar luz em cima de tudo. Quem é culpado ser investigado, processado, e, se for o caso, condenado. Não adianta essa mobilização, né, fantasiosa, esse delírio de que, nossa, de novo a mídia, e agora a esquerda radical atacando o Lula, falando mal do Lula. Nós não estamos falando mal de ninguém, é a Polícia Federal. Imagina, então não. Do governo Lula está descobrindo as coisas e colocando publicamente essas coisas junto. Agora ele falou uma coisa que preste. Finalmente, a Polícia Federal do Lula está descobrindo as coisas. E por que a Polícia Federal do Lula está descobrindo as coisas, Leandro Fracos? É porque é justamente com o Lula e com o PT que ela tem autonomia, né? Lula, você já viu quantas notícias vocês já ouviram por aí de Lula trocando o delegado da PF para não investigar o filho dele? Quantas notícias vocês já viram por aí do Lula trocando o diretor da PF para não chegar em algum familiar dele? Muito pelo contrário. Ele declarou que pega, investigue, se está envolvido nisso, que seja investigado. Né? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo. CPMI que está tendo no Congresso Nacional. Nós somos aqui os e outra coisa, antes que eu me esqueça, vou acabar esquecendo. Não, ninguém está te atacando, não. Eu só acho muito estranho vocês, às vésperas de uma eleição, ficar atacando o governo Lula, como é que vocês fazem. Eu não estou falando nem só desse vídeo, estou falando da linha discursiva inteira do canal, tá? Esse vídeo eu poderia considerar só você trazendo uma notícia, só que você não está só fazendo isso. Está fazendo uma análise totalmente canalha, totalmente covarde, deixando solto para o seu público incel, deixando solto, subentendido por público incel, que o Lula e o governo têm alguma coisa a ver com isso, né? É complicado, meu querido, o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo uma puta de uma linha auxiliar aí, fazendo força mesmo, nítida, notória, para o bolsonarismo voltar ao poder. Mensageiros, aproveitem a mensagem, façam uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Não significa,
né, que nós vamos aqui começar uma campanha fora Lula. Imagina. Não, Agora, imagina. não podemos deixar de... Vocês não estão, não, fazendo essa campanha, não. Imagina, tá então não. É a impressão de vocês, tá? Exclusivamente nos fatos que estão sendo colocados publicamente pela Polícia Federal. Né? Não, nós somos materialistas históricos, nós temos nosso dever, nossa obrigação e nosso método é se debruçar sobre a realidade. Se ela é ruim, se ela é incômoda, se ela é desconfortável, eu sinto. Olha, se vocês são materialistas históricos, então eu sou o sujeito mais cabeludo do planeta Terra. Eu tenho muito cabelo. É a tua afirmação, Leandro Fracos, ela soa para mim assim. Você se dizer, ter a pachorra de dizer que é materialista histórico, com esse seu conteúdinho aí, materialista histórico, porra, muito. Cara de eu pau. Não tenho nenhuma culpa nisso. É isso, Ademir, como se você... Aquela história, como se eu não falar, deixa de existir. Isso não acontece na vida real, gente. Isso não acontece na vida real. Mas ninguém está dizendo que você não tem que falar. É só não ser canalha e mentiroso e fake newseiro, só isso. Essa coisa, vocês podem falar, ué. É por isso que é bom você já colocar logo a luz em cima, deixar a polícia investigar, e pegar e prender e fazer o diabo com todo mundo. Porque é o seguinte, tem culpado nos 3 governos. Não obstante ter sido no governo Lula que foi encerrada a fraude e foram iniciadas as investigações. É um trunfo. Não é coisa ruim. Agora, tem culpado nos 3 governos. Tem culpado no governo Temer, no governo Bolsonaro e no governo Lula. Mete a luz do sol em cima, prende quem tem que prender, investiga todo mundo e toca a vida. Porque senão essa coisa vai contaminando o governo. Né? A militância negando, querendo esconder, atacando quem noticia. Mas quem está querendo esconder? Quem está querendo esconder? Sabe? Se o próprio Lula declarou que pode investigar? Um batendo nos outros, batendo cabeça. Pois é. Acabou. Graças a Deus que acabou. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara chato do caramba. Mas é isso, gente. Ó, eu acho que eu mereço insalubridade, hein? Então tá aí. Para quem desconfia ainda que esses caras são linha auxiliar, tá mais do que provado, acredito eu, né? Se você ainda não acha, continue assistindo o canal aqui que eu vou provar cada vez mais para vocês, tá bom?